Fala, empreendedores, tudo bem? Tudo certo? Como montar um orçamento profissional? Como elaborar um orçamento campeão? Aquele orçamento que vai ser aprovado. Como? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre orçamento. Né? Bem, para quem não me conhece, meu nome é André, trabalho, né, sou prestador de serviço há 12 anos e nós temos um curso chamado Empreender para Viver. E uma das coisas que a gente acaba observando ao longo dos anos com colegas, pessoas ao nosso redor, é a dificuldade que as pessoas têm de fazer orçamento, tá bom? Então, eu vou dar algumas dicas aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, o que o cliente quer que eu faça, o que ele quer que você faça? É uma pintura de uma residência? É uma montagem de móveis? É uma instalação? O que é para fazer? Então, sabendo disso, primeiro passo, aonde? Aonde é? Eu preciso saber a distância, tá bom? Sabendo a distância, então eu já tenho ali, né, já vou saber o custo. Mais ou menos eu vou saber o custo. Em alguns casos já dá para saber o custo. Só de falar em tal lugar já dá para saber o custo, tá bom? Isso por quê? Porque quando eu falo, olha, eu vou é ali no centro da cidade, bem, então eu vou para a avenida e vou pegar um ônibus ou eu vou igual eu tenho um colega que mora próximo do metrô. Então ele vai pegar um metrô, ele já sabe o custo. Tá bom? Estou falando de São Paulo, capital. Então, ou seja, dependendo da distância, eu vou gastar R$10,80 para ir e vir. Tá bom? E tem aquele caso, não, a pessoa precisa pegar um ônibus para poder chegar no metrô. A pessoa precisa ir de carro, né? Tem situações, não, precisa ir de carro. Tem profissional que ele precisa ir de carro. Então, primeiro ponto, distância. Sabendo a distância, eu vou saber o custo, tá bom? Depois, em terceiro ponto, vem é, custo. Qual o custo do deslocamento? Eu vou dar um exemplo. Mais para frente eu vou dar um exemplo. Então vamos falar também aqui para dar um orçamento, garantia. Então distância, preciso saber a distância, custo do deslocamento para ir e vir. Eu preciso saber o tempo. Isso é muito importante. Muito importante. Qual o tempo que eu levo? Não é só quanto que eu gasto, é o tempo que eu levo para ir e vir. Tá bom? E vou explicar mais para frente. Eu preciso entender o seguinte: desse trabalho que eu vou fazer, eu vou dar garantia? É muito provável que sim. Todos nós prestadores de serviço temos que dar a garantia de 90 dias. Se você não sabe, não sabia, fique sabendo. Agora você já sabe. Tá bom? Por lei, nós temos que dar uma garantia de 3 meses. Uma outra coisa que pesa na hora de dar o orçamento é que dia que é o trabalho? Qual o horário? Tá bom? Também vou explicar mais para frente. Uma outra coisa também que pesa, eu preciso levar ajudante? Eu consigo fazer sozinho? Então, tudo isso é preciso, é uma engrenagem, tá bom? Tá interligado. Distância, o tempo, o custo, e, enfim, preciso levar um ajudante. É um trabalho numa loja de um shopping, né, que eu preciso fazer depois das 10 da noite e vou voltar para casa 1 da manhã. Compreende? Compreende que não é só olhar ali o que o cliente está pedindo e falar, bem, deixe-me ver aqui, o meu colega cobra R$80, eu vou cobrar 80 também. Não é assim, não é assim que funciona, tá bom? Se você ficar observando e dando preço baseado no que os outros dão, você está correndo o risco de trabalhar só para pagar contas. Nós temos que saber qual que é a média do mercado, quanto que o pessoal está cobrando para fazer. Eu devo saber isso, mas eu não devo fazer daquele preço ali, tá bom? Eu tenho um colega que ele cobra 80 para fazer esse serviço. Tá bom, mas ele mora do lado da minha casa? Quando ele vai fazer esse trabalho, ele vai da mesma forma que eu vou? Entendeu? O trabalho é exatamente igual? Ele leva um ajudante? Foi no mesmo horário? Foi no mesmo dia da semana? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não trabalhe para pagar contas, trabalhe para ter lucro, trabalhe para fazer do teu nome, o seu nome virar uma empresa, o seu nome virar uma referência naquilo que você faz, tá bom? Vou fazer uma série de vídeos, talvez mais uns 3 ou 4, tá bom? Para isso, você que assistiu até aqui, ó, curte e comenta, olha, faça os outros vídeos, tá bom? Se tiver pelo menos 10 pessoas comentando, no mínimo 10 pessoas comentando, faça os outros vídeos. Eu vou fazer uma série de mais vídeos para poder falar sobre cada assunto, tá bom? Sobre cada um deles. Então saiba disso, olha, distância, leve em consideração a distância. Custo,
Tempo, garantia, você precisa dar garantia. Ok, se você precisar voltar lá. Você fez um trabalho no sábado, na terça-feira você precisa voltar porque, por algum motivo, o cliente ligou e falou: olha só como está isso aqui, te mandou uma foto, você precisa voltar lá. O que você cobrou cobre o custo do deslocamento até lá para voltar e arrumar, voltar e ajustar. Então pensa nisso, você precisa dar garantia. Talvez você não precise ir apenas uma vez, talvez tenha que ir duas. Dia e horário, isso conta muito. Qual o dia da semana, tá bom? É de segunda a sexta, horário comercial? Não, o cliente quer no sábado à noite, quer no domingo. Não, lá só pode no feriado, tá bom? Tem lugar que só pode depois das 10, fora do horário comercial. E aí? Eu vou cobrar 80 porque todo mundo cobra 80 quando vai lá no decorrer da semana, quando vai durante o dia. É diferente, né? Se você vai voltar 1 hora da manhã, se você vai voltar 2 da manhã, olha só o risco que você está se colocando em risco. Então você não vai voltar de ônibus, você precisa voltar de Uber. Se você tem carro, então você está colocando em risco suas ferramentas, seus carros, seu carro, suas ferramentas, a sua vida, entendeu? Então eu não vou cobrar a mesma coisa, eu vou cobrar um pouco mais. Por quê? Olha, é algo diferenciado. Eu estou atendendo a sua necessidade, tá bom? Eu não sou inimigo do cliente. O cliente, para mim, é uma bênção de Deus na minha vida. Cada cliente, para mim, é muito importante. Foi Deus que me deu. Mas, se eu estou atendendo a necessidade dele, que é fazer no horário, no dia que ele pediu, é justo eu cobrar um pouco mais, porque eu vou precisar voltar de Uber, ou de repente, algo que eu faria de metrô, eu vou ter que fazer com o meu carro. Eu vou dar um exemplo. Estou na zona sul de São Paulo. Para mim ir em Osasco, deve dar aproximadamente 40 quilômetros. Eu pego meu carro, eu ando um pouquinho, deixo o carro perto da estação e eu vou até Osasco, outro município, e gasto 5,40 para ir e gasto 5,40 para voltar. Aproximadamente 40 minutos. 45, vamos colocar 50 minutos para ir, 50 para voltar. Olha só, Osasco, outro município. Olha só, a, o custo é baixo. Apesar de ser longe, o custo é baixo, 10,80 para ir e vir, tá bom? Agora, imagine aí que de repente eu preciso ir em São Bernardo do Campo. Eu estou me lembrando de situações que aconteceram. Eu preciso então pegar, ou eu vou de carro, então eu gasto ali mais 50 de gasolina. Apesar de ser mais perto, São Bernardo do Campo é mais perto. Mas se eu decidir de ônibus, certa ocasião eu fui de ônibus, e eu peguei um, dois, depois um trolebus lá dentro. Eu gastei coisa de R$ 22 para ir e, se não me falha a memória, foi a mesma coisa para voltar. Então, olha só, eu vou gastar R$ 50. Apesar de ser mais perto do que Osasco, eu vou gastar quase 10 vezes mais. Não, 10,80, 5 vezes mais. Né? 5 vezes mais. Se eu gastar isso, gastei quase R$ 50, ou de combustível, ou se eu sair pegando ônibus para ir para São Bernardo do Campo. Então, eu vou gastar aí quase R$ 50 de ônibus ou 50 de gasolina. Então, é mais perto para mim do que Osasco. Só que Osasco, para mim, é mais direto. Eu consigo ir de trem, gastar menos. Entendeu como é importante saber aonde, qual a distância, qual o custo que eu vou gastar com o deslocamento? Tem trabalho que você precisa ser muito transparente com o cliente. Seja transparente. Olha, esse trabalho aí, eu cobro em média 150. Só que eu não sei quem me indicou para a senhora, se a senhora me achou na internet, eu estou aqui em tal lugar, estou aqui nessa região. Então, eu teria que cobrar uns 200 para me poder chegar até aí, tá bom? Se não compensar para a senhora, eu entendo, tá bom? Eu vou entender, guarda meu contato. De repente, numa outra situação pode ser útil, tá bom? Se não compensar para a senhora. Mas se compensar, eu vou cobrar 200 porque eu tenho custo para poder chegar aí. Tá bom? E eu nem estou falando do custo de pneu, óleo, porque a gente sabe que quem vai trabalhar de carro não é só custo com combustível. Tem o custo do desgaste do veículo, tem o custo das ferramentas, né? Dependendo do seu trabalho, e as ferramentas, e o desgaste natural das ferramentas. Compreende? Então tem situações que a gente tem que ser bem transparente. Olha,
Geralmente eu cobro X para fazer isso. Só que eu tenho que cobrar um pouco mais porque eu estou aqui em outra cidade, tá bom? Se for viável para a senhora e de repente a pessoa, ela recebeu uma indicação muito boa de você. De repente ela fala assim, olha, não compensa. Uma pessoa que tem um pouco mais de condições, já aconteceu comigo. Você falar um X e a pessoa pagar ali o dobro daquilo. Eu falei, olha, eu não atendo essa região, para mim fica longe. Poxa, eu precisava tanto resolver isso. Cobrei um X, bem acima do normal, se a pessoa tentasse alguém na cidade dela. Mas ela queria tanto resolver aquilo e era uma referência boa, a pessoa queria fazer porque teve uma referência boa, quem falou, falou bem, então a pessoa pagou o dobro, pagou o dobro. Ou seja, então eu não vou deixar de passar um orçamento porque é longe, eu só preciso ser transparente porque que eu estou cobrando aquele valor. Eu já fiz trabalho que eu levei 3 horas para ir. 3 horas dentro da cidade. Saindo da Zona Sul para ir fazer o trabalho lá em Guaianazes. 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Baldeação de ônibus, trem, ônibus. Atualmente não faço mais isso, porque 6 horas no transporte público você é o tempo de atender um outro cliente. Tá bom? Considera aí que você vai dar garantia. Dando garantia, então seu trabalho não pode ser igual de todo mundo, tá bom? Pessoal, não esquece de curtir, comentar, encaminha aí para quem você sabe que está precisando e se colocar lá escrito no comentário, olha, faça a série de vídeos que eu vou falar mais sobre esse assunto aqui para facilitar para quem está começando ou de repente você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ainda tem essa dificuldade, tá bom? Muito obrigado para quem chegou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima.